Arquivos extraterrestres. Uma cirurgia chocante para remover um implante alienígena foi filmada. Um fragmento de disco voador foi encontrado e aterrissagens de OVNIs foram descobertas. Isso foi feito por um tipo especial de investigador. Vi uma quantidade incrível de evidências físicas. Estou convencido de que os OVNIs são reais. Esses pesquisadores acreditam que existe uma verdade oculta e seu objetivo é descobrir se a ficção científica pode ser um fato científico. Eles são os caçadores de OVNIs. Os caçadores de OVNIs buscam a verdade derradeira. Eles buscam provas de que não estamos sós no universo. Apresentam evidências de que somos visitados por seres de outros mundos. Mas existem provas dessas visitas? E se existirem, isso mudaria as opiniões sobre OVNIs e caçadores de OVNIs? Em 1985, Bob White afirmou ter encontrado um fragmento de OVNI. Eu estava viajando de Denver a Las Vegas com uma moça chamada Jane. No deserto, se a noite estiver clara e as estrelas brilharem, pode-se enxergar a grande distância. Eu estava dormindo quando ela me acordou e perguntou o que era uma luz estranha. Eu não sabia, então fiquei acordado, observando. Ao nos aproximarmos, a luz ficou maior. Paramos o carro para olhar. A luz era tão brilhante que eu tive de proteger os olhos com as mãos para olhá-la. Por alguma razão, Jane acendeu os faróis e, quando fez isso, a luz subiu rapidamente, elevou-se nos céus e conectou-se a outra luz, e então um objeto foi expelido. Quando o vi pela primeira vez, era de um vermelho brilhante e parecia algum tipo de globo. Estava quente demais para ser tocado. Fiquei pensando, que tipo de coisa poderia ser? O que poderia ser? Depois de o objeto esfriar, White colocou-o no porta-malas. Estamos vendo o objeto que ele transportou. Foi assim que ficou ao esfriar. A única diferença é que a extremidade era arredondada. Ela foi cortada para ser analisada em Los Alamos. O fragmento cortado com 23 centímetros de comprimento e pesando mais de meio quilo foi submetido à análise de razão isotópica e a outros testes de composição de elementos no Laboratório Nacional de Los Alamos. Depois de várias semanas de testes, Bob White falou com um técnico. Ele estava muito empolgado com isso. Disse que com certeza era extraterrestre. Era algo que estivera procurando por toda a vida. Eu disse que era maravilhoso. Contei ao jornalista Michael Bryan, que ligou e conversou com o mesmo cientista. E esse cientista lhe disse que não havia falado isso. Disse que os chefes o haviam instruído para não falar com ninguém a respeito. Esse foi o fim da conversa. Los Alamos não respondeu aos telefonemas e perguntas deste programa em relação à amostra incomum. White enviou o objeto a 8 laboratórios diferentes, inclusive o MIT e o New Mexico Tech. Embora todos concordem que a estrutura complexa é feita principalmente de alumínio, White pensa que sua origem pode ter sido revelada pelos resultados de um teste. O que considero como o mais importante foi feito por um cientista da equipe que encontrou um meteorito na Antártida. Encontraram também um meteorito na Índia. Mediram os isótopos com estrôncio e disseram que era de Marte. Bem, a mesma pessoa que analisou esses meteoritos analisou o objeto que tenho. Os resultados ficam bem no meio dos dois que são de Marte. Outro fragmento anômalo, quase idêntico ao de White, foi encontrado 40 anos antes. A história é confirmada por documentos que o governo americano tornou públicos.
Eles têm um objeto quase idêntico a este, que foi encontrado pelo Departamento de Contra-Espionagem em 1940, na Dinamarca. Eles mesmos disseram, não sou eu que digo, disseram que é um pedaço de disco voador. Em 2004, para autenticar o que afirma, White foi aprovado em 3 testes de polígrafo realizados por policiais e por um examinador de polígrafo credenciado. Mas ainda não obteve apoio para sua história. A jornada esgotou suas economias e suas forças. Não pedi que isso acontecesse comigo. Não precisava disso, nem o queria. Não queria que me chamassem de um louco por OVNIs, nem acreditava em algo assim. Mas depois de ver, depois de acontecer, não há como não acreditar. A busca de Bob White pela verdade é o que define o moderno caçador de OVNIs. Mas o que é isso de fato? A expressão caçador de OVNIs é bem peculiar porque abrange áreas muito diferentes. Pode-se caçar avistamentos, pessoas, documentos. No meu caso é um pouco de cada e mais um público que queira me ouvir. No passado eu me concentrava no ocultamento por parte do governo e falava sobre o FBI, a CIA e a Força Aérea. Estou convencido de que a questão das visitas alienígenas é a maior história do milênio. Stanton Friedman sabe do que fala. Ele é físico nuclear pela Universidade de Chicago e dedicou mais de 40 anos ao estudo dos OVNIs. Friedman é considerado um dos caçadores de OVNIs mais especializados. A busca incansável pela verdade e a paixão por respostas é o que une os caçadores de OVNIs de hoje e os do passado. Os OVNIs são reais? Essa pergunta foi feita várias vezes pelo primeiro caçador de OVNIs, o Dr. J. Allen Hynek. J. Allen Hynek foi, sem dúvida, o pioneiro da pesquisa de OVNIs. Esse homem tinha mais experiência, mais conhecimento e mais contatos no campo da pesquisa de OVNIs do que qualquer outro pesquisador teve ou terá. J. Allen Hynek era um astrônomo da Universidade Northwestern quando o projeto Livro Azul foi criado pelo governo americano. J. Allen Hynek foi contratado como consultor científico. O projeto Livro Azul foi criado em 1947 pela Força Aérea Americana para investigar o enigma dos OVNIs. Hynek foi o principal consultor civil e, no início, era um cético. Neste momento, não existem evidências que eu considere como provas científicas válidas de que fomos visitados por naves espaciais. Hynek logo percebeu que não tinha pleno acesso aos dados. Um exemplo foi a investigação de um avistamento em 1968 sobre a base aérea de Minot, em Dakota do Norte. A Força Aérea pediu-lhe que fosse investigar o caso. Quando chegou a Dakota do Norte, ele foi impedido de conversar com as testemunhas. O fato era que alguns dos casos, os bons casos, eram entregues a outro órgão do governo. Depois de 21 anos de trabalho para o governo, Hynek mudou de opinião sobre os OVNIs. Com o fim do projeto Livro Azul, Hynek concluiu que era preciso continuar a estudar os fenômenos de OVNIs. O caçador de OVNIs, John Schuessler, concordou. Ambos fundaram a Mutual UFO Network, ou MUFON, que ainda hoje investiga avistamentos de OVNIs. A Mutual UFO Network começou porque não havia onde relatar eventos de OVNIs. Nós nos transformamos em um local de relato. Schuessler e Hynek conquistaram o respeito dos estudiosos de OVNIs. Outro caçador de OVNIs veio do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona. Ele usou suas credenciais como cientista para revolucionar o modo que seus colegas viam os OVNIs. Antes de James McDonald entrar publicamente nesse campo, a comunidade científica ignorava completamente os fenômenos de OVNIs. McDonald foi o primeiro cientista de prestígio a declarar abertamente seu interesse por esses fenômenos. Ele assustou seus colegas porque, na época, os cientistas não diziam em público que se interessavam por OVNIs. E ele não era qualquer um. Ann Droffel investiga os OVNIs há mais de 57 anos. Ela descobriu os diários pessoais do Dr. James McDonald e escreveu sua única biografia intitulada Firestorm.
Ele proferiu centenas de palestras sobre OVNIs diante de grupos de cientistas. Ele escreveu em seu diário que considerava o fenômeno dos OVNIs um sério problema científico. Foi um importante caçador de OVNIs. Jim McDonald estava tão convencido de que esse era um assunto importante que conseguiu que um deputado federal realizasse audiências no Congresso em 1968. 6 cientistas testemunharam pessoalmente, entre eles McDonald e Hynek, e outros 6 enviaram depoimentos escritos. O Dr. Frank Drake foi um caçador de OVNIs que seguiu o exemplo de McDonald. Ele era professor de astronomia em Cornell e ajudou a criar o programa Busca por Inteligência Extraterrestre, ou SET. O programa SET volta-se para a questão de que há planetas ao redor de outras estrelas. Investiga qual seria o modo mais fácil para se comunicarem conosco. O SET esquadrinha os céus com radiotelescópios em busca de ondas de rádio vindas de outros seres inteligentes no universo. O Dr. Ruud Scheel, pesquisador do programa de astrofísica de Harvard e da Fundação Smithsonian, acha que o SET tem falhas. Em minha opinião, o SET é uma abordagem de pessoas muito inteligentes e que acham que entendem a tecnologia alienígena e podem explorá-la para obter evidências diretas de civilizações extraterrestres. Os caçadores de OVNIs são inteligentes também e fazem as coisas óbvias que fazemos para entender algo. Pegamos câmeras, contadores Geiger e o que for preciso para fazer observações. Parabenizo os caçadores de OVNIs porque acho que estão no caminho certo. – 24 de abril de 1964, Socorro, Novo México. O policial Lonnie Zamora viu um objeto oval de 4 pernas com 2 humanoides a menos de 30 metros em pleno dia. O objeto decolou rapidamente, deixando arbustos queimados e 4 impressões no solo. 2 dias depois, um objeto similar foi visto a 240 quilômetros de distância, em La Madera, Novo México. Os 2 casos foram investigados por J. Allen Hynek e por seu aluno Ted Phillips. No início, eu era cético e, de certa forma, converti-me depois de Socorro, Novo México. Havia 4 marcas no solo, no local onde as pernas de aterrissagem haviam estado. Algumas marcas menores pareciam ser pegadas. Esse foi um dos casos realmente bons. Vemos o trabalho de Ted Phillips há anos. Respeitamos o que tem feito. Ele começou antes disso ser popular e tem coletado evidências de aterrissagens de OVNIs. É o que ele chama de efeito de vestígios de aterrissagem, indícios físicos de que algo aconteceu. Como caçador de OVNIs, meu trabalho é simplesmente recolher indícios físicos para comprovar os avistamentos de OVNIs. Nos últimos 36 anos, estive envolvido ou investiguei pessoalmente cerca de 600 casos. Devido à quantidade de indícios físicos, o caso de Socorro, Novo México, foi um divisor de águas para muitos caçadores de OVNIs, inclusive Hynek. Allen falou sobre esse caso. Mais tarde, ele me disse que começou a ver que algo estava mesmo acontecendo, pois esse foi um avistamento durante o dia, por um policial e outras testemunhas, além dos indícios físicos no local da aterrissagem. Por essa razão, 4 anos depois, ele sugeriu que eu me especializasse em casos de aterrissagem, principalmente os que tinham vestígios físicos. Há um motivo simples. Pode-se olhar 1 milhão de luzes no céu e terminar apenas com 1 milhão de relatos de observação visual. O Dr. Hynek sempre sugeria que as pessoas se especializassem. Ted ouviu e seguiu o conselho e por isso tornou-se muito conhecido pelas investigações dos efeitos de vestígios.
Até hoje, a aterrissagem em Socorro permanece inexplicada nos arquivos oficiais. Phillips coletou muitos casos que considera significativos. Para que um caso seja significativo, deve haver diversas testemunhas, boas condições de visibilidade, pouca distância, tempo suficiente para que as testemunhas percebam o que estão vendo. Deve haver também algum tipo de resíduo físico. Em outras palavras, o objeto estava no local e deixou vestígios físicos nas plantas, no solo, causou dano a árvores. Pode haver vários tipos de indícios. Alguns dos casos que investigou não podem ser explicados como fenômenos normais. Também não seria possível falsificar o fato de que algo incomum chegou voando, aterrissou e realmente mudou o ambiente ao partir. Acredito que estamos lidando com aparelhos construídos sob algum tipo de controle inteligente. Isso se baseia em fatos. Ponto final. Phillips pode ser um líder nas investigações em terra, mas outros caçadores de OVNIs investigam os mares. Considerando o fato de que a água cobre cerca de 70% do planeta, grande parte da pesquisa de OVNIs ocorre no mar. O caçador de OVNIs Paul Stonehill passou mais de uma década examinando documentos que o governo soviético tornou públicos. Quando a União Soviética começou a se desintegrar, decidi formar um centro russo de pesquisa de OVNIs para ser uma ponte entre os ufólogos soviéticos e seus colegas americanos. Os soviéticos sabiam que havia objetos e fenômenos que não conseguiam explicar, entender nem capturar. Queriam estudar isso. Alguns dos casos mais interessantes aconteceram nos anos 60 e 70, quando comandantes de submarinos soviéticos encontraram objetos gigantescos que os perseguiam em águas profundas. Objetos imensos subiam do oceano. Objetos em forma de charuto planavam sobre os navios soviéticos, observavam e se moviam em alta velocidade. Stonehill especializou-se no que hoje é conhecido como encontros com OSNIs. Um OSNI é um objeto submerso não identificado. Um OVNI é um objeto voador não identificado. A inteligência militar soviética, em especial a inteligência naval, interessaram-se muito pelos OSNIs simplesmente porque queriam avaliar a ameaça que representavam. Tinham exemplo como o do Lago Baikal, em 1982, em que os comandantes locais tentaram capturar um dos objetos gigantescos. O maquinário foi destruído, as pessoas morreram ao tentar capturar o fenômeno desconhecido. O alto comando soviético decidiu não perder mais ninguém. Não havia nada que pudessem fazer com relação a esses observadores. Não é fácil estudar os fenômenos de OVNIs e OSNIs no que diz respeito à União Soviética e à Rússia. Guardar segredos sempre esteve na moda por lá. Acredito realmente que aquilo que está oculto nos arquivos é tão fascinante que, quando for tornado público, se isso acontecer algum dia, irá mudar o curso da história de nosso planeta. Enquanto alguns vasculham arquivos e documentos, outros caçadores de OVNIs exploram além do ambiente físico. Muitas das pessoas que investigam os OVNIs acabam por ampliar seus horizontes, por assim dizer, e entram no terreno da metafísica. Acho que fazem isso porque não obtiveram todas as respostas que desejavam e sentem que há algo além da ciência física com que temos lidado. Um desses caçadores de OVNIs é John Rixey Moore. Durante toda a década de 90, ele viajou pelo mundo investigando fenômenos comumente associados a OVNIs, isto é, os círculos em plantações.
Um novo círculo é, com certeza, uma experiência fisiológica. É algo que deixa os cabelos em pé. Quando se anda por um deles, é muito interessante observar que o centro do vórtex que se forma não está necessariamente no centro da imagem. O sinal está fora de centro. Se você andar na direção da caída das plantas, terá a sensação de estar descendo ou de estar indo depressa demais. Essa é a sensação que se tem. Mas ao dar meia volta e andar contra a caída das plantas, você terá a sensação exatamente oposta. Você ficará ofegante e parecerá que está subindo. Algumas pessoas reagem muito intensamente e começam a ficar nauseadas ao se aproximar deles. O caçador de OVNIs Ruben Uriarte também experimentou em primeira mão os efeitos fisiológicos que Moore encontrou. No decorrer dos anos em que tive a oportunidade de andar nos círculos em plantações, conversei sobre as sensações corporais com várias pessoas que também estavam lá. Algumas se sentiram desidratadas, algumas ficaram nauseadas. Em alguns casos, eu também senti náuseas. É uma sensação de que há alguma coisa, de que algo está acontecendo com você. Sou um caçador de OVNIs porque quero saber o que está acontecendo. Quero saber o que está havendo neste planeta. Quero saber o que é, a que está ligado e como nos afeta. Quero resolver o mistério e farei o que for preciso para chegar a isso. Acho importante continuar nesta caça à verdade. Segundo os caçadores de OVNIs, alguns sinais de abduções alienígenas são pesadelos. Imagens estranhas e recorrentes e períodos de ausência temporal. Os céticos retrucam que, de modo geral, essas experiências podem ser explicadas pela ciência moderna. Muito do que os caçadores de OVNIs sabem sobre as supostas abduções alienígenas baseia-se nos relatos das testemunhas oculares. Contudo, em alguns casos existem evidências, mas o abduzido não tem lembrança alguma de como isso ocorreu. Nesse ponto, caçadores de OVNIs como a hipnoterapeuta Barbara Lamb param de procurar pistas externas e voltam-se para a mente. Lamb usa a regressão hipnótica para ajudar as pessoas a lembrar e entender as experiências. A regressão hipnótica é, na verdade, algo muito simples. Consiste em levar a pessoa a um estado agradável de relaxamento. Nesse estado de relaxamento profundo, com a atenção inteiramente focalizada em seu interior, pede-se à pessoa que volte para a fonte daquilo que lhe interessa no momento. O uso da regressão hipnótica é muito importante para investigar a abdução. Esse é um instrumento útil e muito valioso se for usado corretamente. Precisamos conhecer mais sobre a mente humana para fazer isso, e Barbara Lamb o faz muito bem. Já fiz regressão com cerca de 480 pessoas. Normalmente, aquelas pessoas que procuram a regressão hipnótica têm um forte indício e, às vezes, vários sintomas de que algo incomum aconteceu a elas. Sob regressão hipnótica, os abduzidos frequentemente descrevem interações aterrorizantes com os alienígenas. Há uma enorme variedade de experiências relacionadas aos seres extraterrestres. Esses seres tendem a realizar experimentos médicos com as pessoas. Retiram amostras de tecidos, amostras de secreções e até mesmo amostras de cabelo. Em muitos casos, inserem implantes na pessoa que está sendo submetida à experiência. Poderia haver indícios físicos de implantes dentro do corpo humano? O Dr. Roger Leir, um caçador de OVNIs, estuda os objetos físicos que são extraídos do corpo de abduzidos. Sou um caçador de OVNIs e meu trabalho é pesquisar nessa pequena área de fenômenos estranhos. Sou um cirurgião ortopedista há 41 anos.
Já pesquisei em diversas especialidades médicas e agora apliquei minhas habilidades científicas aos fenômenos e evidências físicas da abdução alienígena. Um dos melhores exemplos é a história de Tim Collin. 30 de maio de 1978. Tim Collin e sua esposa Janet estavam dirigindo para o norte, perto da rodovia 59, no Colorado, quando encontraram o que acreditam ser um OVNI. Embora se lembrem de ter estado no local por alguns minutos, os Collin chegaram em casa 1 hora depois do previsto. 20 anos depois, uma radiografia de rotina revelou um pedaço inexplicado de metal no braço de Tim. Ele o relacionou àquela noite de primavera em 1978. Em nosso primeiro encontro, ele me contou quem era e disse que pensava ter passado pelo fenômeno de abdução. Disse também que tinha um objeto metálico no braço. Pedi-lhe que me enviasse as radiografias para exame e certamente havia um corpo estranho ali que parecia ser metálico. Estamos vendo imagens da cirurgia realizada em 5 de fevereiro de 2000. Conseguiu pegá-lo? O Dr. Lear supervisionou o procedimento de remoção do objeto estranho. Embora não houvesse uma cicatriz de entrada, foi encontrado um objeto metálico com 6 milímetros de comprimento sob a pele. Quando o objeto foi retirado, descobrimos duas coisas muito surpreendentes. A primeira é que não houve nenhuma reação inflamatória do corpo ao objeto. Isso é praticamente impossível. A segunda é que havia um grande número de estruturas nervosas que não pertencem àquela área específica. Tais estruturas são receptores nervosos. Esses receptores são grupos vivos e ativos de terminações nervosas. Normalmente localizam-se nas mãos e nos pés e respondem ao toque, temperatura e pressão. Segundo o Dr. Lear, não há explicação médica para estarem ligados a um pedaço de metal estranho ao corpo humano. O corpo humano não gosta de ter coisas estranhas dentro dele, e então, quando um objeto penetra no corpo, ele reage contra o objeto. Digamos que seja um pedaço de grafite de um lápis ou algo assim. Haverá imediatamente uma reação inflamatória. Mas nesse caso não houve nada. Só por isso podemos dizer que é algo drasticamente diferente de qualquer tipo de objeto estranho que possa penetrar no corpo. Acho que essas estruturas nervosas formam um tipo de plug que conecta esse objeto e que ele usa a energia dos impulsos nervosos do corpo para funcionar. Em outro caso, felizmente, tínhamos um equipamento que detectava frequências de rádio e conseguimos detectar 2 frequências de ondas de rádio que eram emitidas pelo objeto. Ao serem retirados do corpo, os objetos não fazem nada. Então, obviamente, há conexão com o corpo que lhes dá a energia de que precisam para fazer o que quer que façam. O Dr. Lear supervisionou mais de 10 operações como essa. Em todas as cirurgias foram encontrados objetos estranhos que estão guardados em segurança no arquivo pessoal do Dr. Lear. As evidências coletadas por ele parecem desafiar a lógica científica. Descobrimos que esses objetos contêm metais que não são deste planeta. A grande quantidade de evidências físicas leva-me a acreditar que a Terra está sendo visitada por seres inteligentes de outro lugar. Por isso, sou um caçador de OVNIs. Validar as evidências físicas acumuladas pelos caçadores de OVNIs é tão importante quanto descobrir os objetos. Quer essa comprovação venha da ciência, da metafísica, de documentos ou de imagens, os caçadores de OVNIs não colocam sua credibilidade em risco ao apresentar dados falsos. Como muitos avistamentos de OVNIs são gravados em filmes e em vídeo, as tentativas de confirmar as imagens ficam a cargo de pesquisadores como o físico óptico naval Dr. Bruce Maccabee. Sou um caçador de OVNIs e meu trabalho é separar o joio do trigo. Por exemplo, nos casos de fotografias, devo discernir quais casos são enganos, quais casos são forjados e quais casos não podem ser explicados.
O Dr. Maccabi escreveu dezenas de artigos técnicos e mais de 100 relatos de pesquisas nos últimos 25 anos. Conheço Bruce há mais de 30 anos. Acho que ele é persistente e coerente. É um cientista e, como tal, não permite que suas opiniões misturem-se à ciência. Na minha opinião, o Dr. Bruce é, de fato, um verdadeiro caçador de OVNIs. O Dr. Maccabi usa sistemas de análise computadorizada para carregar e analisar cada quadro de vídeo, por exemplo, ou para carregar uma fotografia. Seus resultados passam pelo teste do tempo. Além da pesquisa fotográfica, fiz também pesquisas históricas no campo dos OVNIs. O Dr. Maccabi está convencido de que só as fotos não contam toda a história. Ele acredita que o governo americano está ocultando informações cruciais. Fui um dos que tentou arrombar as portas do governo obtendo informações do FBI. O próprio J. Edgar Hoover disse que o papel do FBI não é nem nunca será o de envolver-se em investigações sobre OVNIs. Nos anos 70, o Dr. Bruce entrou com um processo referente à Lei de Liberdade de Informação. Conseguiu 1.600 páginas de material. Quando obtive e li os documentos, vi que o FBI tinha informações que não constavam em nenhum outro lugar, inclusive comentários feitos por pessoas da Força Aérea que só estavam arquivados no FBI. O caçador de OVNIs, Nick Redfern, vasculhou milhares de documentos de governos de todo o mundo para buscar informações ocultas sobre supostos OVNIs. Tenho trabalhado com o exame dessa questão a partir do nível oficial, tentando determinar, por exemplo, o que se sabe sobre o assunto, o que está sendo oculto pelos militares ingleses, pela RAF, pelo Ministério da Defesa, e também pela CIA, o FBI e a Agência de Segurança Nacional Americana. O que me leva a investigar OVNIs é o fato de pensar que no nível oficial restrito, há pessoas que conhecem a verdade sobre este assunto. Eu acho que se algo é tão importante e potencialmente tão transformador como visitantes de outro mundo que estejam vindo para cá, todos nós temos o direito de saber. Com base em minha pesquisa, estou convencido de que os OVNIs são reais, vêm de outro lugar e estão nos visitando. Por isso, tornei-me caçador de OVNIs. Será que os funcionários dos governos estão dispostos a admitir o que está oculto? Quando Nick Pope, um funcionário do Ministério da Defesa, começou a revelar as investigações sobre OVNIs feitas pelo governo britânico, criou uma brecha na muralha de segredo. Começamos a pesquisar o assunto em 1950 devido ao fato de que havia avistamentos de OVNIs na Grã-Bretanha, criando muito interesse do público e da imprensa. Pessoas importantes no governo estavam interessadas no assunto. Prestem atenção, ouçam, isso está acontecendo. Acreditamos que o fenômeno dos OVNIs é real. Um funcionário do Ministério da Defesa vir a público e dizer que eles acreditam que alguns OVNIs são naves extraterrestres é importante porque isso transmite para o público e a imprensa a mensagem de que essas coisas são oficialmente levadas a sério e estão sendo investigadas. O Dr. Robert Wood, ex-engenheiro aeroespacial e sócio de Hynek, analisa documentos que alegam a existência de visitas extraterrestres. Obviamente controversos, eles constituem uma das tarefas mais difíceis para os caçadores de OVNIs: a autenticação de documentos. A tentativa de determinar a validade de um documento tem de ser feita de um modo ordenado. Se há um original, pode-se olhar o papel. Se não houver, então pode-se examinar a forma das letras e ver os detalhes de impressão. O Dr. Wood é uma das principais pessoas nessa área. Eu diria que ele é provavelmente o pioneiro no trabalho de perícia forense de documentos. Os documentos a que fui exposto incluem 4.000 páginas de material, na maior parte não confidencial. Alguém que trabalhava em algum serviço secreto decidiu limpar seus arquivos. Mas entre 500 e 1.000 páginas são de acesso restrito. Alguns desses arquivos secretos detalham o MJ-12,
um grupo supostamente criado pelo presidente Truman para manter os extraterrestres em segredo. O Dr. Wood analisou os documentos. Levei-os para um especialista em máquinas de escrever e ele descobriu que foram datilografados em uma Underwood dos anos 40. Isso é coerente. Com base na análise do modelo de máquina de escrever, do papel e do conteúdo da tinta, o Dr. Wood acredita que os documentos são genuínos e revelam o ocultamento. O grande número de documentos que consegui juntar mostra claramente que temos um programa de ocultamento para impedir que o público saiba da recuperação de um grande número de naves e de extraterrestres. O Dr. Wood é certamente um excelente caçador de OVNIs. Embora os caçadores de OVNIs estejam ganhando visibilidade em todo o mundo, eles têm um problema de relações públicas. Não são levados a sério. A tarefa de criar padrões de credibilidade foi assumida pela MUFON, a Mutual UFO Network, em Denver, no Colorado, a maior organização mundial de pesquisa científica sobre OVNIs. Eles criaram um programa para treinar aqueles que querem trabalhar em investigações. O trabalho do investigador não é o de expressar uma opinião e nem o de influenciar as testemunhas. Basicamente, deve manter a boca fechada, ouvir o que as testemunhas têm a dizer e reunir tudo em uma forma que tenha significado. É preciso passar por um treinamento para conseguir agir da forma correta. Como vão realizar a investigação? O programa de treinamento de investigadores de campo da MUFON treina membros da organização que desejam ser voluntários e fazer o trabalho de pesquisa de campo. Kathleen Martin é a diretora do programa de investigação de campo da MUFON e supervisiona o treinamento e o desenvolvimento de mais de 1.000 caçadores de OVNIs em todo o país. Atualmente, não há nenhuma organização governamental que desempenha essa tarefa. E as pessoas consideram que esse trabalho de investigação precisa ser feito. É um bom argumento. Peter Jeremiah é um dos treinadores que participam do programa da MUFON. Ele tem experiência para determinar quem tem um propósito sério e quem deve ser afastado. Um veículo extraterrestre. Meu objetivo ao ensinar e certificar os outros é obter investigadores hábeis para fazer o trabalho. Não quero investigadores que sejam crentes e que considerem qualquer coisa como sendo um OVNI. Não quero que isso aconteça. Se eles seguirem o manual do investigador e fizerem a pesquisa como devem, os pontos inexplicáveis serão destacados e os outros casos serão rejeitados. Um relato oral. Meu objetivo é ter bons investigadores de campo. Precisam usar sua Bíblia para fazer a investigação, porque é aqui que está toda a informação. A Bíblia é o manual do investigador de campo da MUFON. Os investigadores de campo tratam seus casos de OVNI segundo a tradição dos pioneiros, como o Dr. J. Allen Hynek e o Dr. James MacDonald. A organização criou um conjunto de formulários para facilitar o processo de documentação e também criou o kit do investigador com ferramentas específicas para o trabalho. O equipamento inclui gravador, bússola, mapas e uma máquina fotográfica. John Schussler, um diretor da MUFON, tem uma visão para o progresso da organização. Ele quer ter certeza de que a credibilidade está mantida com a entrada de novos investigadores de campo. Exigimos que todos os pesquisadores de campo estudem e façam um exame para comprovar que entenderam o procedimento necessário. Isso não quer dizer que limitamos o que eles fazem em campo, mas que lhes damos alguns critérios, de modo que todos possamos agir da mesma maneira. Peçam a eles que escrevam o que disserem. Quando o treinamento termina, os caçadores de OVNIs saem a campo. Normalmente recebemos um relato. A primeira coisa a fazer é ligar para a testemunha e marcar uma reunião. Gosto de ir até a casa deles, gosto de conversar pessoalmente e não por telefone. Vamos para o local com eles. Se tiverem qualquer indício, como fotografias ou vídeos, levamos isso em consideração. Nosso objetivo principal é obter um resumo, um relato que depois é enviado à sede nacional da MUFON.
Todos os anos, dentre os mais de 1000 casos investigados pela MUFON, 20% são inexplicáveis. Temos cerca de 300 consultores e especialistas em pesquisa que examinam os materiais. Esses cientistas cobrem áreas de estudo muito diversificadas, desde astrofísica até religião. Na época em que o Dr. Hynek fazia pesquisas, ele tinha um colegiado invisível formado por cientistas que não queriam que ninguém soubesse o que estavam fazendo, mas que o ajudavam. Hoje, temos um colegiado visível. Esses estudiosos dizem que não se importam com os outros e que vão examinar os materiais porque são cientistas. Falando com Anne, as informações são discutidas e debatidas em convenções anuais sobre OVNIs, como a Conferência Nacional sobre OVNIs em Los Angeles, na Califórnia. Os caçadores de OVNIs vêm às conferências para aprender. 45. Eles procuram respostas para o que viram ou ouviram, ou simplesmente estão interessados no assunto. Alguns são caçadores de OVNIs e estão em busca da verdade. Opera um website. Simpósios, conferências, reuniões são sempre muito importantes. Isso é bem mais que conhecer as pessoas. É importante ouvir as novidades dos diversos pesquisadores que estão em campo. Mas há muito ocorrendo nos bastidores e essas conferências permitem que as pessoas se encontrem e comparem observações sobre o que está acontecendo. Aprendi muito com isso. Seja qual for a razão de cada um para investigar os OVNIs, esses caçadores têm um objetivo comum. Minha tarefa é contar a verdade. Qual é a verdade? A meta principal é encontrar a verdade que está por trás dos fatos. Estamos maduros para encarar a verdade, por estranha que seja. O objetivo é divulgar a verdade. Temos de fazer isso, custe o que custar. Quer olhem para as estrelas, para a Terra ou para o corpo humano, os caçadores de OVNIs acreditam que as evidências são irrefutáveis. Enquanto novas tecnologias como o telescópio espacial Hubble identificam novos planetas similares à Terra, imaginamos se algum dia os mistérios do universo serão explicados. Para os caçadores de OVNIs, seu estudo é importante. Esses depoimentos podiam mandar alguém para a cadeira elétrica. Mas as pessoas relatam os OVNIs e são desacreditadas. Simplesmente não consigo entender isso neste país. Quando me dizem que não existem provas físicas, eu olho para essas pessoas e digo que sinto muito. Elas perguntam por quê. Aí respondo que sinto muito que elas estejam tão mal informadas. Há muitas evidências sob a forma de estudos científicos, casos com vestígios físicos, avistamentos com diversas testemunhas e registros de radar, casos de abdução. Existem muitos dados. Quem discorda não estudou os dados. Acho que o mistério dos OVNIs é um vislumbre do futuro. Vemos aparelhos em nossa atmosfera que operam de modos que ainda não conseguimos operar. Se pudéssemos estudar alguns desses aparelhos, isso mudaria o futuro da humanidade. É por isso que estou aqui. É por esse motivo que sou um caçador de OVNIs.